Pessoal, boa tarde. Então, conforme eu havia prometido a vocês na semana anterior, eu vou agora esclarecer para vocês aquela forma da gente decompor os vetores força para a resolução dos problemas com leis de Newton, tá ok? Aqui eu estou mostrando a vocês um pouco ampliado esse triângulo aqui, na verdade uma rampa, né? É um plano inclinado, né? Com um ângulo destacado aqui de 30 graus, né? Os motivos de eu estar usando de 30 vocês já sabem, né? Torna o cálculo mais simples, mas isso se aplica a qualquer ângulo, tá bom? Bom, então a gente tem um objeto, um bloco, né? Que está apoiado nesse plano, né? E considerando que não há atrito, é o que a gente vai considerar aqui, a gente já imagina o que vai acontecer, né? No caso, o objeto tende a deslizar até a base do plano, tá ok? Tá destacado aqui o vetor força-peso, aí vocês veem, né? Que é, no caso, essa seta que aponta verticalmente para baixo, né? Já é uma convenção, né? De que o peso aponta para baixo, visto todos os objetos apontarem em direção ao centro da Terra. Mas enfim, ok. Vamos agora proceder com a decomposição para a resolução do problema. Vamos diminuir aqui o zoom. Tá ok? E observem, eu vou destacar aqui para vocês o seguinte. O peso da forma como está aqui, o vetor apontando aqui para baixo, ele torna complexo a resolução se a gente não proceder com o método aqui que eu vou apresentar, né? A ideia é nós imaginarmos um plano cartesiano cuja base, né, o início se dá aqui no início do plano inclinado. Vocês imaginem que aqui a gente teria um eixo perpendicular, certo? A base do plano, certo? Sendo esta a base, claro, aqui seria o nosso eixo, que é usual a gente chamar de eixo Y, não é assim? Tá ok? E o outro eixo, que é perpendicular ao eixo Y, ele passa paralelo ao plano. Então ele iniciaria aqui, né? E seguiria de forma indefinida lá para baixo, tá bom? Por que eu estou fazendo questão de mostrar isso? Para ficar claro o que realmente significa aquelas componentes que a gente utiliza, né? Porque a gente chama de um jeito, porque chama de outro. Parte desse princípio aqui, tá bom? Muito bem. Para a gente resolver, a gente tem que ver em que direções as forças atuam, tá bom? Então, vamos considerar inicialmente as forças que apontam na direção do eixo X, tá bom? Muito bem. Neste caso aqui, eu já deixei claro desde o início que nós não vamos ter atrito nesse movimento, né? Nesse problema, aliás. Não vamos ter atrito. Então, nessa direção aqui, X, a única força que vai estar, de fato, atuando para, digamos assim, ser a causa do movimento do bloco, será a força peso componente que aponta nessa direção X aqui, tá? A gente chama ela, por ela apontar nessa direção, obviamente, ela vai ser chamada de PX, tá ok? Se por acaso tivéssemos também a força de atrito, certo? Ela apontaria exatamente contrária à direção do movimento. O atrito sempre se opõe ao movimento, tá bom? Então ela apontaria aqui para cima, né? Se oporia ao PX. Mas tudo bem. Então, visto não haver atrito, vamos então representar aqui as equações da direção X. Que será? Eu vou colocar aqui, ó, f de x, isso porque aponta na direção x, será igual a massa do bloco considerada, né, no caso desse objeto. Como eu não determinei a massa, a gente chama simplesmente de m, tá bom? De forma genérica. Então a gente teria a massa multiplicada pela aceleração na direção x, tá bom? Beleza. Só que lembrando que essa força X aqui
nada mais é do que a componente do peso na direção x. Né? Tá ok? Então no lugar do F de x eu vou colocar P de x. Isso aqui então será igual a massa vezes a aceleração na direção x. Então pessoal, essa aqui é a equação na direção x. Tá bom? Agora a gente vai partir para o eixo y agora. Tá ok? Então, ó, o que a gente vai ter no eixo y? Pois bem, é bom lembrar daquela força especial que eu falei, que é a força de contato entre superfícies, né? Se, por exemplo, você colocar um objeto, um livro sobre uma mesa, né? Esse livro ele exerce uma força sobre a mesa. E pelo princípio da terceira lei, a mesa também exerce uma força sobre o livro. Ambas têm a mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos opostos, né? Elas tendem a cancelar uma outra. Elas são um par, ação e reação, que a gente chama. Pois bem, então aqui a gente teria a força normal, né, que aponta exatamente perpendicularmente à superfície. Então ela apontaria aqui, ó, na direção y aqui para cima, tá bom? Bom, pela terceira lei, como eu acabo de dizer, tem que ter uma outra força que contrabalance essa normal, tá? No caso, a força será a componente do peso na direção y. Lembra que a gente falou há pouco da componente x? Pois é, também existe a componente y. E olha isso aqui, esse detalhe, ó. Isso aqui, esse ângulo, melhor dizendo, ele é exatamente igual a este outro aqui, ó. Certo? Qualquer professor de matemática pode demonstrar isso. Eu não vou fazer isso aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo. Tá bom? Mas podem ter certeza, esse ângulo é o mesmo que esse outro aqui. Então, ou seja, 30 graus. Agora observa como é que a gente equaciona isso aqui, utilizando a terceira lei de Newton. Pois bem, nesse caso aqui nós temos então forças de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Então elas se opõem, né? Então tem que haver uma diferença entre elas, né? Uma subtração, em outras palavras. Então aqui vai ser o seguinte, ó. F, eu vou fazer aqui do lado, F de y vai ser igual, a massa multiplicado pela aceleração naquela direção, no caso na direção y, tá bom? Pronto. Do mesmo jeito que a gente fez com a outra, vamos fazer com essa agora. Pois bem, mas essas forças, é bom lembrar que quando a gente coloca F de x, F de y, a gente está falando de força resultante, tá bom? A força resultante, você pode entender da seguinte maneira, seria meio que uma soma. Basicamente é isso, é a soma de todas as forças que estão atuando sobre um determinado local, objeto, enfim, né? E essa força resultante seria o que dá, o resultado final dessa interação. Imagine um cabo de guerra, né? Aquela brincadeira em que tem pessoas de um lado puxando, pessoas do outro puxando. A força resultante nessa situação, ela vai apontar precisamente na direção daqueles que vencem o cabo de guerra, né? Ou seja, você subtrai as forças e o que sobrar, né, dessa subtração vai ser precisamente o valor da força resultante. Se as pessoas puxarem ambas, tanto um grupo quanto o outro, com a mesma intensidade, ninguém sai do canto. A conclusão é que a força resultante nessa situação seria zero. Tá bom? É meio que isso. Mesma coisa aqui. Então, o cabo de guerra da gente aqui seria o quê? A normal, que aponta para cima, digamos, perpendicular aqui, né, como vocês veem, e a força PY que aponta para baixo. Então elas devem estar se opondo aí e se cancelando, né? Então a gente teria PY menos N igual a massa do objeto multiplicado pela aceleração naquela direção, no caso na direção Y, né? Agora presta atenção aqui. A gente sabe que o bloco, estando aqui, obviamente, ele não vai entrar no plano, tampouco ele vai ser ejetado para cima do plano. Ou seja, em outras palavras, a gente sabe que não vai haver movimento na direção Y, não é? Se não vai haver movimento lá, nossa conclusão é de que a aceleração nessa direção é
zero. E a equação fica py menos n igual a m vezes zero. Qualquer coisa multiplicada por zero tem que resultar zero. Então, a conclusão que a gente chega é de que a componente y do peso é exatamente igual à força normal. Guarda isso aí, porque vai servir pra gente resolver as coisas mais à frente. Tá bom? Pronto, pessoal. Então, basicamente é isso, tá bom? A partir desse ponto, vocês fazem da mesma forma que eu tenho demonstrado nos outros exercícios. Vocês vão pegar as duas equações, vão substituir os valores respectivos de cada coisa e vão fazer resolver o sistema de equações, né? No nosso método lá que eu uso a adição, tá bom? Pois é isso, pessoal. Espero que tenha esclarecido as dúvidas, tá bom? E um bom trabalho para vocês, perdão. Um abraço.